e o mundo está em crise. Sim, gente. Crise política, crise econômica, crise humanitária, crise emocional. As crises, elas são reais, elas estão presentes na nossa vida, mas a questão é, quando elas chegam, o que fazer? Como fazer? É sobre isso essa live. Nós estamos no perfil da Invisto para você, onde nós fazemos investimentos, nós ajudamos a você sair da crise. Sim, você pode sair das crises, você pode prosperar, mas você não vai conseguir fazer isso sem antes você blindar sua mente, sem antes você ter conhecimento, sem antes você ter entendimento de como enfrentá-las. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou chamar a minha parceira aqui, a Luzia, e já antes de chamá-la, a gente já quer falar que sim, semana que vem nós vamos começar a nossa mentoria do medo à riqueza. Para quê? Para justamente fazer com que você venha blindar a sua mente de coisas ruins, de crises, e que você possa avançar, porque o objetivo da Invisto para você é fazer com que as pessoas prosperem. Mas eu percebi que muitas vezes as pessoas têm dinheiro e elas não conseguem prosperar por causa da sua mentalidade, uma mentalidade travada. E é isso que a Luzia vai nos ajudar a destravar. Deixa eu já chamar ela aqui, porque eu já vi ela por aqui. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Antes disso, antes de eu chamar ela, vamos mandar para todo mundo essa live, porque, gente, vai destravar muitas pessoas. Ó, tô colocando aqui todo mundo que eu tô vendo aqui. Quem não viu na live, tô mandando. Tô mandando para todo mundo. Então já manda para tuas amigas aí, para você que sabe que tem pessoas que precisam destravar. Você que já tá na Invisto, porque a gente sempre tem coisas ainda para ir destravando, já manda essa live aqui pro pessoal. Já tô te chamando, Luzia, já quero que você entre. Aê! Muito bem! Gente, antes de tudo, lembrando que a partir de semana que vem, nós vamos estar 7 quartas-feiras juntos, né? Juntos ali num período de só trabalhando a sua mente. É isso ou não é, Luzia? É isso aí, Rosângela. Isso aí, Boa nós vamos noite. trabalhar a sua mente. Gente, os maiores investimentos que você pode fazer na sua vida é em conhecimento, tá? É você abrir a sua mente. Eu cheguei onde eu cheguei por causa dos cursos que eu fiz, por causa das mentorias que eu fiz, e eu nunca parei. Se vocês que me acompanham, vocês veem que eu tô sempre fazendo curso, tô sempre fazendo mentoria. Gente, de verdade, eu devo ter gastado quase meio milhão já. Se for contar, se pegar o dólar que eu já gastei aqui, multiplicar meio milhão em reais em mentoria. E ainda é pouco, sabe? É pouco, porque o que eles me fizeram é muito mais. Você investe, mas ele volta redobrado. Não é, Luzia? E hoje a gente vai falar de algo Exatamente. aí que assombra todo mundo, né? É isso mesmo. O conhecimento é muito importante e todos nós sabemos. Porém, nessa minha caminhada, dentro da minha experiência com comportamento humano, né? Eu digo para você, o conhecimento sobre si mesmo é o mais desafiador. Porque quando nós vamos buscar a nossa capacidade, nós vamos desenvolvendo habilidades, tá tudo tranquilo. Isso acontece até de uma forma natural, realmente, né? O desenvolvimento humano. Então, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente tem lá o passo a passo, nós temos também, assim, nossa própria evolução mesmo, né?
natural do ser humano. Quando eu estudei pedagogia, que a gente começa lá do zero a infinito, né? E passa por todas as etapas do desenvolvimento humano. E quando eu me deparei quando nós chegamos, né, na fase adulta, que aí tem a junção, né, do ser humano, é onde mais a gente vai sendo desafiado, a gente precisa, aí a gente vai se perdendo nesses conhecimentos muitas vezes e esquecemos de conhecer como nós mesmos funcionamos. É por isso que nós estamos aqui, porque hoje, né, a gente vai falar desse tema aí tão, né, que assusta, que a gente está falando sobre a crise no país e sobre o impacto que causa na nossa vida, né? Então, isso tem muito a ver com aquilo que a gente realmente vai trazer aí nessas 7 semanas, que está relacionado com a nossa mente, né? Exato. Tudo que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, e chega um momento que a gente pensa, o que eu vou fazer com esse conhecimento? E agora, mais ainda, né, sobretudo, como a gente está focado nesse assunto, nós estamos falando do conhecimento com relação ao dinheiro, às finanças, como que a gente pode, então, obter esse conhecimento e fazer uso dele. Porque só eu saber sobre finanças e eu não conseguir aplicar, não resolve de nada. E aí nós vamos descobrir hoje aqui que o dinheiro, ele é emocional. É Então, por verdade. isso, a grande importância de saber em que momento que nós estamos na nossa vida, que nós somos, todos os momentos, quando fala em crise, em todas as crises, é claro que nós somos bem maduros, né, para saber que afeta a todos, realmente. Mas aí a pergunta é: em qual ponto que você está na sua vida para ver qual o impacto? Que ele pode sim ser um impacto estrondoso, dependendo do momento que você está, ou mais estrondoso ainda é se você não tiver com essa mente aí aberta para poder entender cada coisa que está acontecendo e o que tem a ver com você naquele momento. Então, por isso que a gente decidiu trazer esse conhecimento para saber o quê? Qual a importância realmente da gente mudar esse estilo de vida de uma vez por todas, que é o desenvolvimento humano e principalmente, né, a mudança da mentalidade. Porque isso se fala muito hoje, né? A gente sabe de muito conhecimento que tem por aí sobre inteligência emocional, sobre como que eu mudo o meu mindset, tudo isso. Mas e na prática, né? Como que a gente funciona e como que eu sei reconhecer em que momento que eu tenho que mudar as minhas estratégias, né? Fazer algo diferente, ou então, assim, o que não está funcionando na minha vida e eu estou repetindo? Será que eu entrei mesmo num estado de distração, né? Ou então, eu estou sem clareza para onde que eu estou indo? Às vezes a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, para onde que eu estou indo e, principalmente, aonde eu quero chegar. Essa é a clareza maior que a gente precisa, por isso precisa sim ter essa mudança de mentalidade. Porque assim, Gente, vamos só antes perguntar para as pessoas aqui se, ó, o Luiz já falou, mente é igual paraquedas, só funciona quando está aberto. Vamos perguntar para as pessoas se você sabe verdadeiramente para onde você está indo, né? Se você tem essa clareza, porque, gente, teve um período da minha vida que eu não sabia, eu estava só fazendo, fazendo, mas eu não sabia exatamente onde eu ia chegar, né? Então, é importante você ter clareza. E eu fui buscando, gente, onde eu quero chegar, qual que é o meu próximo passo. Então, se você ainda não tem isso, se você ainda não sabe disso, é importante você colocar. Se você sabe, coloca aqui também, mas é importante você falar, meu, eu não sei.
eu tô perdido. Eu não sei qual que é o meu propósito, não sei por que eu tô só vivendo, não é? Exatamente. E às vezes, assim, a gente sabe, é mais comum a gente saber o que a gente não quer. Então, se você sabe o seu ponto de partida, ok, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Qualquer outra empresa que eu vou trabalhar, eu já atingi meu objetivo. E aí, como que eu continuo, então? Qual que é a minha motivação? Qual que são as minhas perspectivas? Eu quero chegar em tal, digamos assim, eu quero trabalhar nessa empresa, ou eu quero atingir esse salário ou esse faturamento mensal, que pode ser salário, pode ser faturamento, pode ser o que for, mas tem que ser algo que realmente eu consiga enxergar. É sobre essa clareza que eu falo. Porque se eu vivo nessa constante busca, mas eu não sei até onde que eu vou chegar, para que eu realmente sei que eu já atingi, e aí qual que vai ser o próximo passo, a gente vai sempre, né, voltando e acabando a nossa energia, que é isso que a gente vai falar hoje, a questão quando a gente fala na crise, né? Eu vou trazer algumas experiências aqui que foram muito assim específica, né? Que tem muito a ver com isso que a gente quer trazer. Que aonde foi que eu vi que realmente a minha mente estava totalmente estagnada, embora eu já tivesse assim um conhecimento bom, assim, muito bom com relação a como que eu ia fazer para melhorar a minha vida financeira, como que eu ia fazer para aumentar a minha renda, que é o que eu sempre falo aqui. Tudo isso eu sabia, mas a questão da crise, aí é que está a situação que a gente quis trazer para vocês aqui, para a gente ver essa importância. Por quê? Porque dependendo do momento que eu estou da minha vida, se eu ainda não sei para onde que eu estou indo, se eu ainda não sei em que ponto que eu estou, daquele meu objetivo principal, da minha meta, né, de longo prazo, da minha visão de futuro, e vem uma crise e a minha mente está ali fechada naquilo ali, mesmo eu já tendo estratégia, mesmo eu tendo já, eu sei que quando eu comecei a empreender em tal objetivo, eu continuava sabendo. E aí vem a crise. E o que, que eu faço agora? Então, quando a gente fala em dinheiro, em finanças, investimento, né, mudar a mentalidade, a gente vai por esse caminho, né? Que é assim, quando eu não tenho nada ainda, é muito fácil arriscar. É verdade. E daí a mente não te atrapalha em nada. Você vai, faz, você está estudando, está desenvolvendo habilidade, você está empreendendo, não te atrapalha. Mas chega um momento que ela atrapalha. E qual momento é esse? É o momento onde o medo se instala. E qual medo é esse? Então vamos lá para a primeira experiência que eu acho assim que casa muito bem com isso. Eu vou contar para vocês por que nós decidimos falar sobre isso, né? Que como a gente vai trazer a mentoria, já é na semana que vem, que nós estamos aí, né, nos preparando e já trazendo, né, oferecendo para vocês essa oportunidade sensacional, né, de primeiro passo para a mudança realmente da mentalidade e estilo de vida. Porque o que a gente quer construir com vocês, né, para quem participar, que a partir do momento que eu abro a minha mente e que eu já estou direcionada, eu sei os caminhos que são possíveis para percorrer, aí, né, a pessoa vai saber e vai poder fazer a sua escolha. Porque quando a gente fala de mentalidade, e, e aí a gente já vai entrar nessa questão da crise, nós sabemos que aí vem a questão do nosso funcionamento, o nosso pensamento, né? Como que nós funcionamos, né? Então, nós, seres humanos, né? Que eu já falei aqui também, nós somos seres racionais com registros emocionais de acordo com as nossas
relações, né? Dos nossos vínculos relacionais que nós temos. Então, aí quando a gente vai falar sobre a nossa mente, então a gente precisa sim ter o conhecimento de como nós mesmos funcionamos. Como o ser humano funciona, então aí eu vou trazer para a minha realidade, né? Sabendo que nós, né, o ser humano funciona igual, em se tratando de mentalidade. O que muda são as experiências, os registros que nós fazemos e aí, né, a fase que a pessoa está. E por que então nós decidimos falar sobre isso? Eu acabei de voltar de férias, fiquei 30 dias viajando. E quando eu voltei, né, eu até estava comentando isso com a Rosângela. Eu fui para a igreja e aí, depois do culto, né, a gente sempre conversa com as pessoas, a gente está sempre lá em comunhão. E aí, como eu já estava 30 dias fora, aí a primeira coisa que a minha amiga veio e perguntou para mim: E aí, como que você está? E ela sabia que eu estava de férias, né? Por isso um longo período sem ela me ver lá na igreja. E ela disse assim: E aí, como é que tá lá? Como é que tá essa crise aí para você? Como que tá lá no teu trabalho? Como que está para você essa crise? E eu assim, num momento assim muito descontraído que eu estava, eu parei para pensar assim: Nossa, qual a crise? Tipo assim, não que eu não entendo, eu não desdenhei da crise, porque realmente a gente está. Mas eu parei para pensar, nossa, eu pensei, eu não estava pensando na crise, porque eu estava viajando, voltando da minha viagem, já tinha voltado de férias, né, com todas as coisas planejadas, tudo que eu fui fazendo, né, as coisas foram, tudo foi intencional, então eu pude curtir muito bem e viver tudo aquilo que eu queria, porque eu tive essa intencionalidade desde o começo. Aí o que que me chamou a atenção? Isso. E realmente eu falei, nossa, realmente nós estamos em crise. Mas por que que o meu foco não está na crise? Porque aí vai depender, então, que momento que você está e por que que você está em crise junto, né? Não que você não vá, todos nós, né? Em alguma área da vida é afetado, com certeza. Porém, por que que isso te desestrutura tanto e a sua vida vira um caos? É Da verdade. onde que vem esse caos? Que a gente mesmo acaba, quando você se vê, você já está ali naquele meio, naquele emaranhado de coisas e aí que você não resolveu, que você não sabe para onde que você vai e vem a crise. Aí o que que acontece? Fica pior. Aquilo que estava já começando a se emaranhar, ele vira um bolo que você não sabe nem aonde está. Da mesma forma que eu parei para pensar na crise que eu não estava pensando, que foi tudo assim muito automático, a mesma forma que eu tive essa reação é quando a pessoa tá realmente assim, ela tá lá vivendo a vida dela, que parece que a vida dela tá tudo normal, as coisas estão todas bagunçadas, não estão funcionando do jeito que ela queria. A vida tá daquele jeito, cada vez mais pesada, cada vez mais sem saber como, por onde caminhar. Aí vem a crise. Então o que que vira? Então, esse espanto meu foi bom para mim. Por quê? Porque eu sei em que momento que eu estou da minha vida. E eu não estava pensando na crise porque eu não considero que eu não estou em crise financeira, embora eu esteja, né, continuo com meus projetos, continuo trabalhando, ainda não fiquei rica, porque ainda não tenho essa liberdade, porque ainda não sou eu que estou escolhendo as coisas, né? Eu estou no caminho, mas eu não estou escolhendo. Eu tenho independência financeira, sim, hoje, mas Isso é continuo importante ainda. a gente sempre falar, porque sempre tem pessoas novas, tudo novo. Na live passada você falou, mas é sempre importante porque sempre novas pessoas têm. A diferença entre independência financeira e liberdade financeira, né? Que você trouxe de uma forma que eu achei muito interessante. Fala de novo da independência e da liberdade. Isso aí. Então, a independência financeira é quando a gente já está naquele nível que você já fez todos os seus projetos, a sua profissão, que salário que você ia ganhar,
e você teve aí foi tendo uma sessão do seu próprio salário e chegou naquele nível que comporta aquele estilo de vida que você definiu, né? Como Por um estilo exemplo, de vida então, mesmo. quando eu era dentista, eu trabalhava das 8 às 10 da noite, eu faturava uma média de 50 mil reais. Eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre gostei mais de economizar do que de gastar. E a minha média, eu lembro que a minha média era uma média de 23 mil 23 mil reais de custos. Então, eu guardava uma média de 27. Às vezes, quando eu fazia uma viagem e tal, eu guardava 20, 21. Mas todo mês eu guardava. Isso era uma independência financeira, né? Porque eu Exatamente. tinha meu trabalho, ganhava bem, podia viajar e tudo, mas eu tinha minha independência financeira. Por quê? Eu tinha uma independência financeira que eu podia ir para bons restaurantes, poderia viajar, mas eu não tinha o suficiente para parar de trabalhar. Tipo, não quero mais trabalhar. Então eu era financeiramente, eu tinha independência financeira, mas eu não tinha liberdade financeira, né? É isso. Aí, a liberdade financeira, ela vem quando você. Eu gosto daquela frase que você falou, que você não precisa mais escolher, né? Isso, que é assim, a independência é o seu dinheiro escolhe. Então, eu tô lá, isso que você falou, você já tem todas a sua base está tranquila, que eu falo que são as despesas institucionais, né? Moradia, alimentação, educação, segurança, lazer, é, transporte. Então, essas necessidades institucionais, então, elas estão todas resolvidas dessa forma, né? Porque são, muitos chamam de obrigatórias, a gente chama também de despesas fixas. Tudo aquilo que eu Despesas preciso fixas. para viver, eu tenho, né? De acordo com aquilo que eu ganho. Então, ele comporta tudo aquilo ali. Eu posso suprir todas as 7, incluindo, né? Educação, lazer, e tudo isso que é o estilo de vida que a pessoa definiu. Porém, ela não tem ainda. Aí, esse dinheiro é que escolhe, então, o restaurante que ela vai, o carro que você vai usar. E é o dinheiro que escolhe dentro daquele limite, né? Dentro daquele nível que a pessoa se encontra e que ela alcançou. Agora, eu quero uma liberdade para, assim, se eu quiser, por exemplo, trocar de carro porque é um gosto meu, assim, esse carro é o carro dos meus sonhos, então eu vou lá e vou adquirir esse carro. Isso não vai me afetar, né, na minha vida, na minha base e naquelas despesas institucionais que nós temos. Então, eu chamo isso de liberdade, quando você escolhe. Eu quero fazer uma viagem para fora do país, em tal lugar, então eu posso ir. Eu achei muito Agora, enquanto interessante eu que você tenho a colocou. independência, Quem escolhe o seu dinheiro ou você? ou você, Se é o né? seu Claro que a gente dinheiro, sabe. é só até onde o dinheiro vai. Agora, quando é você, eu quero isso, e você não precisa pensar mais no dinheiro, porque você Isso. tem, aí sim você está na fase da liberdade financeira. Exatamente. E a gente, então, agora, até chegar na independência e você também ter essa tranquilidade. Aí que vem esse assunto de hoje. Então, qual o impacto, né, da crise? Se alguém quiser até comentar, escrever, falar, né, dessas preocupações que te vem à mente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Por que eu vou dizer isso? Porque a experiência que eu quero contar para vocês, que eu falo que tem tudo a ver. Então, eu já tinha já as minhas profissões, eu já tinha mudado da educação, né, da pedagogia, já estava na área industrial como inspetora de soldagem, porém num momento muito difícil do país e principalmente para a área da inspeção, onde eu tinha migrado, né? Tinha feito uma transição de carreira, mesmo sem saber fazer essa transição,
mas foi também buscando estratégias para aumentar a renda. Porque assim, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre que a gente está buscando a independência financeira é que se o meu salário, ao topo que eu já cheguei naquela profissão, eu já sei qual é, e ele não vai passar daquilo, eu tenho que mudar para uma profissão que vai me dar aquele valor maior. Eu não posso ficar ali achando que um dia essa área vai mudar o salário e vai aumentar. Ela pode ter o aumento de acordo com a inflação, os dissídios, mas não vai ser significativo do jeito que você quer. Por exemplo, se você ganha 5 mil em uma área, em uma função ou uma atividade que você exerce, você quer ganhar 10, não vai ser ali que você vai ganhar. Se você já atingiu 5 mil, é o topo daquela profissão, então você sabe que dali não vai sair 10. Você tem que ir para uma profissão que te dá 10, certo? Então isso é investir. Então primeiro eu invisto em mim para depois eu começar a investir realmente para escalar o meu dinheiro, né? E aí quando chegou, e foi então, vou falar do ano aqui para vocês verem como que as coisas podem mudar e o tempo não é tão longo assim, porque isso foi em 2017 que eu estava formada de nível superior, estava com 3 qualificações na área industrial, já estava atuando. Eu comecei a atuar em 2013 para 14 e chegou 2017, que foi a maior crise que teve na área industrial, onde começou 2015, quando eu comecei que eu qualifiquei, que eu ia realmente transitar de carreira, veio então a questão do Lava Jato, veio a crise muito terrível. Só que ela era mais terrível ainda na minha vida. Então, aquele impacto, eu entrei nessa área no pior momento. Mas mesmo assim, eu fui seguindo. Aí chegou em 2017, que foi o ponto que eu já não tinha. Daí o trabalho que eu conseguia eram muito esporádicos. Eu fazia um trabalho, uns 2, 3 meses, depois ficava 3, 4 meses sem trabalhar. E aí chegou um momento que estava muito difícil, que não tinha mais o trabalho, né? Que a gente chama de paradas. E eu fui usando dinheiro, porque eu não tinha nenhuma. Eu não tinha reserva. Hoje eu chamo de colchão financeiro. Depois eu vou explicar por quê. Esse negócio de reserva de emergência, eu já tirei do meu vocabulário. Eu também. Gente, reserva de emergência, você está chamando a emergência. Exatamente. Mas eu não tinha porque isso aí é uma coisa muito benéfica para a gente, né? Nessa escada aí do sucesso que a gente está galgando, né? E aí eu não tinha isso, porque não teria como. Eu terminei as minhas qualificações, sempre investindo, sempre arrumando um jeito para pagar, que não tinha também dinheiro, mas eu consegui. O que importa é isso. Mas aí chegou 2017, que acabou e demorou para voltar, para eu conseguir um outro trabalho, um outro contrato. E o dinheiro foi acabando, que chegou num ponto. Olha, eu falo para vocês que foi um momento assim da minha vida. Aquilo sim é que é crise. Eu vou falar, eu tinha na minha conta, eu tinha apenas R$ 6. Pensa, vamos colocar aí, se for para fazer uma comparação hoje, né? Que seria ali uns R$ 20 por aí. 20 ou R$ 30. Por quê que eu falo isso nessa proporção? Porque esse dinheiro que eu tinha, eu me lembro que eu fui na padaria para comprar o café para a gente tomar. Então, eu digo, eu e meus 2 filhos, né? Que era eu mesmo que sustentava, nessa época eu já estava sozinha, né? E aí eu cheguei lá para comprar ovo e pão para a gente tomar café. E eu não pude comprar uma dúzia de ovos. E aí, o que eu pensei naquela hora? Porque eu não reclamava para meus filhos, eu não chorava na frente deles, mesmo eles já estavam, né? Eles já estavam na adolescência, já entendiam das coisas, né? Mas naquele dia eu chorei. E ele falou, eu fui lá e aí não dava para comprar uma dúzia de ovos e 6 pães, né? Que seria 2 para cada um. Eu comprei meia dúzia de ovos e 3 pães.
E eu cheguei em casa, daí eu mostrei para eles, falei, ó, é isso aqui que tem. Aí eu chorei, eu desabei. Aí a minha cabeça começou a bugar. Por isso que eu falo, da onde que vem o caos? Eu já tinha passado todos os perrengues para terminar meu curso superior, né? Cheio de perspectiva, né? Que realmente foi bom, né? Melhorou a minha vida. Porém, aí eu tinha entrado nessa área para quê? Porque eu já sabia aquilo que eu falei. Se eu ganhava 5 como pedagoga, eu queria ganhar 10 mil. Como pedagoga, eu não ia ganhar, então eu já tinha chego. E como daí eu saí daquela área para poder ir para a área industrial, naquele momento eu estava na área industrial, então eu não poderia voltar para pedagogia, né? Mesmo porque eu não tinha especialização e nem conseguia concorrer a outras vagas. Já tinha passado aí esses 2 anos, né, entre quando eu comecei na área industrial. Então, eu estava naquele momento ali, naquela situação caótica da minha vida. E aí eu falei, o que que eu vou fazer agora? E aí, por que que veio o desespero? Por que que veio o caos na minha vida? Porque eu falei assim, nossa, mas depois de tudo isso que eu passei para me formar, aí escolhi essa área porque eu queria ainda, eu sabia que eu não ia, o que eu ia conseguir com aquele salário. Então eu fui e dei outro passo. Eu não estava reclamando, só que eu falei assim, nossa, e agora o que eu vou fazer? Na área industrial, com 3 qualificações, já tinha gastado também dinheiro, tudo que eu fui fazendo como coordenadora de cursos, eu fui investindo na área de inspeção de solda, na qualificação. Aí tá, eu falei, tá, e agora? Se eu não tivesse, aquilo que eu falei, quando você não tem nada, é muito fácil você arriscar. Você vai fazendo e vai arriscando. Eu não tinha medo nenhum. Quando eu entrei para pedagogia, quando eu entrei para a inspeção, eu gastei muito dinheiro que eu não tinha, ia fazendo parcelado e passava o ano inteiro, 3 anos pagando prova, reprovando. E eu ia, tudo bem. E aí? Quando chegou naquele momento? E eu não estava, assim, eu ainda estava no início, né, dessa área, não estava, não era conhecida na área industrial e não podia voltar para a educação. Então, olha, pensa bem, percebam comigo que aonde eu quero chegar. A importância da gente ter a nossa mentalidade assim direcionada, saber para onde que eu estou indo, saber por que que eu estou passando aquilo, por quanto tempo que eu vou estar naquela crise, aquela crise me afetou, até que ponto que eu vou esperar ou eu vou mudar totalmente? Eu me lembro que eu vi uma vez o Flávio Augusto, né? Ele fala do ponto de inflexão. Quando a nossa vida ela tá indo num rumo e de repente ela tem que dar uma virada de direção. Você que é o ponto de inflexão, né? Para onde que vai essa curva? Então, aí foi aquele momento que eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Então, aí estava instalado o caos na minha vida, por quê? Porque eu já tinha passado por tudo isso, então não era falta de uma qualificação, não era falta de um bom salário que essa área poderia me proporcionar, mas cadê o emprego? Não tinha, porque o país estava em crise. O país estava em crise, a área industrial mais ainda, e aí foi assim. Aí fui fazer o que tinha que fazer, depois do choro, depois do desespero e tudo mais. Mas aí eu pensei, parei para pensar, falei, bom, vai ter a solução, né? Tem que ter. Aí tá, daí passou isso. Depois, semana seguinte, eu consegui um trabalho de uma semana só, sendo que os meus trabalhos sempre eram 3 meses, 4 meses. Consegui de uma semana, já deu para dar um alívio. E aí, nesse meio tempo, eu tinha, daí do tempo de 2 anos atrás, que eu tinha trabalhado, quando eu comecei na área industrial, eu tinha uma ação na justiça, né, que a empresa faliu, não tinha pago e tal. Eu tinha colocado lá e tinha até esquecido. Porque, assim, a dificuldade era tão grande, a falta era tão grande, porque eu nem parei para pensar quando a gente vai usando dinheiro, porque tem a necessidade, ela não está suprida ainda, e você não percebe. E você vai assim, e aquele desespero mesmo, né? Que quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. E aí, quando vê, aí a última tentativa minha, eu tinha ainda R$ 9, sem mentira nenhuma, como se fosse aí uns 30, R$ 40,
para receber de alguma coisa que eu tinha vendido, né? E foi quando, daí, num dia desse, passando esse episódio aí do pão com ovo, né? Eu entrei na minha conta para ver se a pessoa tinha depositado, né? O tal R$ 9. Quando eu abri a minha conta, tinha 23 mil na minha conta. Uau! Aí eu falei, meu Uau! Deus, o que é isso? Aí foi outro susto, né? Mas um susto bom. Aí, aonde que eu quero chegar? Foi um susto, assim, tremendo. E era dessa ação trabalhista que veio uma pequena parte do que tinha ganho, né? E aí liguei até para o advogado para ter certeza, né, que era isso mesmo. Levei um choque muito grande, né? Daí fui lá, falei para meus filhos e foi uma alegria muito grande. Nossa, imagine você ter R$ 9 na conta, você abre a sua conta, tem 23 mil na conta. E aí, né, nesse emaranhado todo aí que eu falei da crise, né? Eu falei, e agora? Aí que veio, né? O medo. Aí se instalou um medo tão terrível na minha cabeça, que foi por isso que eu tô aqui hoje, né? De tanto que eu fui buscar. O que eu vou fazer agora? Então eu falo sempre, claro que ninguém quer viver sem dinheiro, viver naquela vida ali, é assim, né? Chega a ser desumano, né? Até meus filhos perguntavam para mim assim, mãe, quando eu entrei na faculdade, né? Quando eu arrumei emprego, né? Quando eu saí da faculdade, assim que eu saí, fui de coordenadora, daí eles falavam assim, mãe, agora a gente já está na classe média? Aí eu disse assim, não, meu filho, a gente saiu da classe miserável. Uau! A gente só saiu da miserável, porque fala assim, nossa, para que falar isso, né? Que é feio falar isso, né? Que é isso? Falei assim, não, mas é uma realidade. É assim, você tá numa situação que você não tem dinheiro para comprar uma dúzia de ovos, para tomar um café da tarde, né? Isso aí, sim, é uma situação desumana. Então, quer dizer que eu tô aí nessa, por isso que eu tô dizendo, não tem nem a liberdade financeira e nem a sua base, né? Que é o mínimo, a sobrevivência, né? Então eu falei assim, ainda brinquei, né? Não, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu sair do miserável. A classe média, daí eu brinquei, isso é uma brincadeira, né, gente? Mas assim, eu falei, não, pô, eu acredito que a gente está na classe média baixa, né? Então, era isso mesmo, né? Que é assim, a classe é onde você chega nela e consegue se permanecer nela, né? Então, quando você consegue lá, são as institucionais que eu falei, mas assim, as necessidades básicas daí, né? Não é nem as institucionais, porque quando você compra só comida e moradia, que é o mínimo que você precisa para sobreviver, né? Então você ainda não está num nível que você possa ter uma independência, dizer que tem uma independência financeira, né? Nem isso é. Então, aí, então aconteceu dessa forma, né? Aí, quando eu peguei aquele dia, vi aquele dinheiro na minha conta, aí veio o medo. E eu achava que o medo ia me proteger, ia proteger aquele dinheiro. Qual o medo que era? O medo de ficar sem de novo. Então, assim, eu mal pude experimentar daquela oportunidade. Que é isso que a gente tá batendo na tecla, que a gente quer trazer, que é o quê? Ensinar a mudança da mentalidade para que você possa aproveitar a oportunidade no momento certo, na hora que ela aparece. E quando ela não aparecer, você cria. Então, isso é maturidade comportamental, autorresponsabilidade, que é da gente poder saber fazer a gestão das nossas, o gerenciamento das nossas emoções, que isso eu vou falar lá no final. Eu, É eu, onde a eu gente vai vejo chegar. medo o tempo todo. Os clientes, hoje mesmo, faz o quê? Uma meia hora, uma cliente me mandou perguntando de novo. Aí eu fui rodar, eu tinha conversado com ela ano passado. Ano passado ela já tinha o dinheiro, mas ela não fez por causa do medo. Ela não fez por causa do medo. Então, ela passou um ano inteiro se privando. Ela poderia ter aquele rendimento que ela falou que ia mudar a vida dela, que ia tranquilizar a vida dela. Ela tem o dinheiro, mas ela não quis fazer
justamente por causa do medo. E aí agora, a pessoa que tinha indicado ela falou, menina, eu já tô 4 anos com a Rosângela. 4 ou 5, já tá indo para 5 anos. A pessoa que indicou ela. Ela falou, eu acho que eles se encontraram de novo, ela falou, você não fez, eu já tô aí, ó, 5 anos vivendo de renda e você tá com esse dinheiro parado já há mais de 1 ano. E aí hoje, de novo, ela mandou uma bateria de perguntas com as seguranças, com as não sei o quê. E com a possibilidade dela perder tudo por medo. Então, ela já deixou 1 ano de aproveitar por causa do medo. E além do medo, ali você disse assim, ela está buscando por segurança, então ela já está prevendo, em se tratando de mente, né, de mentalidade, tudo que eu já me aprofundei sobre a neurociência, aquilo que você mais teme é o que vai te derrubar. Nossa, a própria Bíblia diz, aquilo que você teme lhe sobrevém. Exatamente. É bem isso mesmo que acontece. Então, além do medo claro, você tem que ter a prudência, porque a prudência faz você criar um plano. Com certeza. O medo te paralisa, quer dizer, a decisão de parar, né, você vai ter porque você está com medo. Porque o medo, né, ele vem de uma mentira. Então, aí, por que eu descobri isso? Porque eu fiquei com tanto medo, aí tá, a gente foi, pegou aquele dinheiro, primeira coisa, né, olha só, o que a gente faz? Foi no supermercado, né, nossa, isso aí era uma alegria. Uma dúzia de ovos. Aquilo que tá faltando para você e vai lá e te supre, então aquilo é que é a tua satisfação daquele momento, é a coisa que mais vai te agradar. Então, é uma felicidade momentânea, porque imagine você ficar feliz porque foi lá e comprou comida, né? Sendo que é a nossa... a base, né? É uma coisa básica. A nossa sobrevivência, né? A nossa permanência, né? Aqui nessa terra, porque o nosso corpo precisa, né? Realmente. E Deus também quer que a gente tenha essa vida de abundância, não dessa necessidade, da escassez. E aí, então, aí a gente sabe, né? Isso é outro assunto, né? Quando estiver na mentoria, vocês vão saber bem isso. Mas aí eu tinha medo, então fiz tudo que tinha que fazer, paguei a conta que tinha que pagar, já sabia que tinha mais uns meses. Aí o que eu fiz? O meu plano, mas o meu medo era tão grande que o meu plano, olha só, gente, aonde que vem? A gente está falando, né, que o nosso assunto principal é sobre dinheiro, sobre finanças e educação financeira, né? Então, o meu plano, ao invés de se eu já tivesse, né, o plano, o que eu poderia fazer com aquele dinheiro? Mas não, eu distribuí nos meses de sobrevivência que dava aquele dinheiro. Uau! Deixei guardado sem rendimento, porque eu não sabia, na minha conta corrente, sem mentira nenhuma. Na minha conta corrente. E pensei, nossa, então eu tenho 5 meses ainda na escassez. Vou gastar tantos por mês. Eu sei que foi até dezembro, foi até fevereiro. Aí o meu filho vinha e falava assim para mim. Ele já tinha, acho que 17 anos, o mais novo, não me lembro bem. Aí ele falava assim para mim, mãe, vamos comprar carro de leilão? Compra um. E aí a gente tenta vender, e aí já faz um dinheiro e tal. Eu falei, de jeito nenhum. E se não vender? Eu já estava, assim, já projetando um caos na minha vida de novo. Eu estava com... eu tinha R$9 na conta, né? Esperando 9, não tinha nem 9, estava zerado. Né? O último dia que eu tinha, eu comprei meia dúzia de ovos e 3 pães. E ainda aí, de repente, na outra semana, eu estava com R$23 mil. E eu falei, não, onde já se viu que eu vou comprar carro de leilão? E daí eu achava que ele estava querendo, né, já comprar um carro e tal. Mas era para vender. Eu não quis. Aí fui fazendo as coisas. Mas a gente merece. Daí foi indo. A gente merece isso, mas tudo o que era necessidade básica, que a gente tinha ficado sem. E depois a gente, né, foi... Nunca mais faltou, né? Daí quando chegou fevereiro, de novo, veio a outra parte. Aí veio 42 mil. Daí os 23 já tinham ido embora. Só comendo, sobrevivendo. E o meu medo, que fez ele ficar paradinho ali. Eu não fiz nada. Não comprei nada. Você não multiplicou. Você não fiz nada para revender. Nada. Daí veio de novo os 42 mil.
e ele falou a mesma coisa e eu respondi a mesma coisa. Então, a sua mentalidade, quando ela está muito limitada, ela vai fazer, sim, você não aproveitar a oportunidade. Porque, claro, eu poderia deixar, então, 2 meses de provisão, que era Exato. prudente. Até 3 meses. Você Até pode 3. até deixar 3 meses, e é inteligente Exatamente. isso. 3 meses ali, mas com a outra parte você tenta multiplicar, né? Você Exatamente. vai verificar formas de multiplicar. Só Isso aqui, aí. ó, a Yasmin tá falando assim, ó, a mentalidade próspera e abundante não é para todos. É verdade, não é para todos, porque nem todos estão dispostos a aprender, a se É, destravar, a ter eu um diria, conhecimento. eu diria assim, é para todos, desde que você esteja disposto a passar por esses processos, porque é para todos. Porque se fosse para dizer que eu, por exemplo, eu ganhava R$ 200, né? Hoje eu ganho R$ 12.000. Amém. Então, se fosse trabalhando, estudando, se qualificando, diversificando, E mais as rentabilidades da Invisto. e mais a rentabilidade da Invisto, né? Ó, para você ter uma ideia, qual que foi quando eu saí de férias? Eu peguei as minhas férias inteira e coloquei na Invisto. Os juros da Invisto eu coloquei assim que eu peguei, eu coloquei, fiz o outro contrato. Os juros desse contrato pagou as minhas viagens, que eu fiz as viagens parceladas. Então, aí vem a questão, por exemplo, de você ter uma mentalidade aberta, próspera, sabendo assim, eu posso fazer uma dívida enquanto eu tenho o emprego certo, o valor certo que eu sei que eu vou ganhar. Então, eu tenho um planejamento que me dá esse direito de viver umas férias, mesmo eu ainda não tendo, né, essa liberdade que eu falei, eu, com a minha independência e o plano certo, a estratégia certa, eu viajei. E aí, claro, que se fosse em outro momento, se eu não soubesse, ou se eu não tivesse, né, aí visto para você, a Rosângela, eu iria usar minhas férias, sim, de qualquer maneira. Eu ia fazer uma coisa só. Eu fiz tudo que eu podia fazer com relação a viagens, que eu fiz 4. Eu fui para 4 estados diferentes em 30 dias, dentro do meu planejamento, e eu fiz dentro dessa estratégia. E o E melhor de aí, tudo, você ainda mantém o capital. Gente, exatamente, olha que lindo isso. é Olha, realmente, gente, é libertador, libertador. né? Porque você tem o dinheiro, você tem duas opções: você fazer o que você quer e você despender esse dinheiro e ele se esvair, ou você tem uma inteligência financeira de você colocar, multiplicar, o teu dinheiro se mantém, mas os seus retornos que pagam aquilo que você faria. Exatamente. Porque se eu tivesse, por exemplo, com uma outra mentalidade, e aí, claro, pega o dinheiro das férias, o que a gente faz? Você gasta o dinheiro das férias, o dinheiro que você recebe não é todo que é das férias, é do teu mês que está adiantado, então eu usei a meu favor esse adiantamento. E aí os planos que eu fiz deu bem certinho, depois recebi os 15 dias e vida que segue. E aí, o que eu tenho? Se fosse em outro momento, quando você está juntando dinheiro, mesmo as pessoas que estão investindo, vamos usar um outro cenário. A pessoa já está investindo, ela já tem um bom rendimento, mas ela ainda está presa aqui na sua mente. O que ela faz? Eu estou economizando, eu ainda não estou com a minha independência financeira, né, bem estabelecida, ou liberdade, então nem se fala. Mas assim, então eu estou economizando, eu vou ficar uns 3 anos assim. Aí tá, eu peguei férias. Mas eu estou fazendo isso. Capaz de colocar 30 dias e vou gastar. Aí a pessoa não vive aquilo que tem para viver. Eu pensei assim, claro que eu não posso gastar algo que saia fora dos meus planos. Porém, eu vou ficar 30 dias em casa, porque eu estou economizando para não gastar. Eu falo assim, mas não é você que está economizando? Não é você que investe? Como é que você vai? Agora estou viajando, estou curtindo praia. Ou seja, esse curtir que a gente fala assim, se você não passar por um período, né, instável de despesa, contenção de despesa, de você manter aquele estilo ali que não é o que você quer estar, mas para você construir uma base,
para daí aquele dinheiro começar a multiplicar para você. Só que também, se você não der uma equilibrada nisso, você não tem energia suficiente para voltar e fazer mais dinheiro, que foi o que aconteceu comigo. Eu voltei muito bem, eu voltei cheia de mais ideias, mais projetos. Por quê? Porque eu pude, sim, por aquele período, pelo menos, os 30 dias, eu vivi os 30 dias com uma intencionalidade de férias mesmo. Então, e essa é a importância. Agora, teve os gastos, sim, mas foram previstos dessa forma. Aí, como eu fiz essa jogada com os juros, aí que ficou melhor ainda, né? Então, eu nem tive a despesa, porque aí o meu dinheiro que pagou a minha despesa e as outras despesas eram normais da minha vida, né? De mês a mês. E aí, para resumir essa história, aí essa crise, quando chegou daí de novo os 42 mil, o meu filho falou a mesma coisa, eu respondi a mesma coisa. E daí continuei lá usando dinheiro para sobrevivência, pagando aluguel, fazendo tudo isso normal. E o dinheiro foi indo, foi indo. Quando vê, já não tinha mais mesmo, sem esbanjar, sem nada, mas de pouquinho em pouquinho, Ele acabou. vai. Daí eu arrumei outro emprego, daí eu arrumei, daí foi voltando. E eu fui, nunca mais eu fiquei no vermelho. Porém, aí é isso que me chamou a minha atenção. Aí eu falei, esse negócio tá errado. Então agora eu tenho que saber por que que eu fiquei com esse medo, porque eu já sou assim, eu sempre tive assim uma visão do futuro, né, gente? Porque desde os meus 9 anos eu já previa o que eu ia viver, o que eu tô vivendo hoje, né? Mesmo sem saber, que eu conto até no meu livro, né? Então eu sei que eu tinha visão de futuro. Porém, a minha visão era muito longa. E aí que eu, quando eu descobri, depois eu me formar nessa área também de inteligência emocional e análise comportamental, eu descobri que, assim, o futuro, ele precisa ser planejado, você precisa visualizar ele, mas o futuro, ele é agora. Ele não é uma realidade palpável. Então, você não pode, assim, viver como se, né, se não houvesse amanhã, como dizem, viver os seus dias como se ele fosse o último, porque o boleto vai chegar. Então, eu já troquei. Eu vivo meus dias como se eles fossem únicos. Muda tudo, com intencionalidade. Porque aí, ele é único. É aquele dia, né? Ele é único. Você tem que viver ele da melhor forma possível, entregando sempre o seu melhor e o seu máximo, né? E Olha aí, eu fui buscar aprender sobre o dinheiro. E foi aí que veio todo esse meu conhecimento sobre o dinheiro. E aí, quando eu fui aplicando, eu fui estudando e vendo e ouvindo, né, acompanhando pessoas do dinheiro, né, de investimentos e tudo mais. Tudo que as pessoas falam sobre dinheiro, tudo isso eu vivi na prática. Eu fiz. Por isso que eu sei até onde que está aquele conhecimento, igual estou trazendo aqui, a questão da crise. Eu vivi aquela crise. Aí eu fui estudar sobre o dinheiro para perder o medo. Aí eu descobri que eu tinha um medo terrível de ficar sem. Por quê? Porque era muito difícil, né? E aí, como que eu vou ter essa mente para poder investir? Demorou muito tempo. Depois fui estudar, estudei também sobre investimentos, bolsa de valores. Porém, aí vem outro detalhe. Quando eu preciso entender o que é investimento. Investimento é longo prazo, né? Viver de renda é curto prazo, é agora. É o que a gente faz, por isso que a gente está sempre citando aí a estratégia maravilhosa, né? Melhor de todas foi realmente a Invisto para você. Aí, quando foi, só para concluir esse assunto com relação à crise, né? Então, passou por tudo isso, foi a crise realmente, né? A mais terrível na minha vida. Teve a crise no Brasil, mas por que eu fui tão afetada? Aí, depois passou o tempo, quando chega 2020, né, que todos nós sabemos, veio, então, Pandemia. outra bomba, assim, mas para acabar com todo mundo, né, que foi o Covid, né? E quando chega o Covid, como que estava a minha vida naquele momento? Eu já tinha ido buscar aprender, entender por que eu fiquei com tanto medo. Eu fui desconstruir as minhas crenças sobre o dinheiro. Eu fui ver, não, então é possível fazer diferente. E daí, o que eu fiz? A primeira coisa que eu aprendi das buscas que eu tive, né? Foi trazer mais perto de mim essa minha provisão que eu tenho. Eu sou uma pessoa
muito bem, assim, eu planejo bem essa questão do meu futuro, porque eu fui, né, eu sou por mim, e ainda tinha mais dois que era a minha responsabilidade, que são meus filhos, que eu criei eles, né, acabei de criar eles sozinha, sem pensão, sem nada. Então eu não podia pensar só em mim, e então tinha que ter uma, pelo menos assim, eu trouxe mais para perto de mim. Então, para perto de mim foram 5 meses. Que eu, assim, eu tinha que ter o Ótimo. dinheiro para 5 meses, para daí eu poder pensar em outra coisa. Só que daí nunca dava, né? Porque daí 5 meses acabava, daí que eu conseguia outro, e assim foi vivendo. E aí eu vi que o investimento era a longo prazo, também não funcionava para mim, porque eu não estava nesse momento. Então, eu fui investir aonde? Em mim. E É, aí que tá. E o investimento em você, tem momentos que o melhor investimento é em você, é não verdade. em capacidade. Entendam, em você, em conhecer o seu perfil de identidade, o seu potencial, ele se esconde dentro da sua história, das suas experiências que você carrega. Porque às vezes tem coisas que você tem ali guardado dentro de você que ele pode rentabilizar para você. E aí que vem, né, as estratégias. Então, quando eu fui conhecer sobre mim, conhecer minha identidade, saber como que eu funciono. Então, como o ser humano funciona, aí eu descobri realmente na neurociência, a inteligência emocional, porque assim, as nossas emoções, nós nascemos com as emoções. Então, elas servem para nos guiar e não para nos governar. Que foi aí que eu fui entendendo como que é esse funcionamento. Aí sim eu pude entender o jogo do dinheiro, porque o dinheiro não é real. O dinheiro é emocional. Então, por isso que a maior descoberta minha foi essa, a primeira. E eu vi que, mesmo como pedagoga, como especialista em inteligência emocional, analista comportamental, o conhecimento mais difícil que eu passei foi olhar para dentro de mim. Porque isso a gente não quer. Você É, quer olhar para os outros, mas para dentro de você não. Então eu tive que desconstruir isso dentro de mim. Até o Daniel Goleman ele fala como que se dá a inteligência emocional, né, na vida então do ser humano. Ele diz assim, olha, a criança só precisa saber o que está acontecendo. O pai, a mãe precisa estar ali para dizer para ela aquilo que está acontecendo, porque ela vai registrar, né, as emoções que nós pensamos, sentimos e escolhemos, né? E aí ele precisa só isso para a criança seguir em frente. Daí ela vai ter a maturidade comportamental ao longo do desenvolvimento humano. E o adulto, então, que não passou por isso, que não teve o pai ali para falar, ou a mãe ali para falar, alguém para dizer, ó, você caiu, você, né, se machucou, doeu, mas a gente já vai tratar isso aqui. Você, né, deixa a criança sentir tudo aquilo ali porque ela está sentindo. Não é assim, ah, não choro porque você é forte. Não. Você sofreu, você sentiu a dor. Então a criança precisa disso. Racionalizar sobre aquilo ali. Ah, mas e o adulto então? O que a gente faz com ele? E o próprio Daniel Goleman diz assim: você precisa desconstruir e construir de novo, que é o que a é gente vem verdade. fazer aqui. Então, você pode ter os conhecimentos, você pode ter muito conhecimento sobre inteligência emocional, sobre a questão, a educação financeira, como que eu faço para multiplicar meu dinheiro, como que eu faço para ter renda passiva, tudo isso você pode saber. Mas se você não desconstruir aquilo que você já carrega, não vai funcionar por muito tempo. É E verdade. aí, então, para fechar esse assunto, né? Aí, quando foi 2019, que veio a pior crise, eu estava no meu melhor momento. Uau, que legal. Então, aí, qual é o impacto da crise para você? Aí, quando foi, eu trabalhei 8 meses em um contrato, teve aí, por causa da crise, também veio a questão do Covid. Aí, a empresa que eu estava fechou, eu estava numa manutenção, dentro da minha área mesmo, na minha cidade, que não precisava viajar. Eu passei 7 meses trabalhando ali, ganhando um bom salário, que era o meu salário, e dentro disso, como eu já estava estudando sobre isso, inclusive estava lá tentando investir na bolsa, que daí eu descobri que não é também assim, você vai lá e investe e pronto, acabou. Não adivinhar que fundo que vai ser bom, que não vai, quando você vai vender. Eu não tinha nem o tempo para isso, não tinha habilidade para isso, mas eu tinha lá o meu trabalho. Aí quando veio a crise, passei o meu melhor momento. Eu fiquei os 6 meses
Não precisei pedir o dinheiro do governo, né? Porque também não ia meu salário, né? Eu já não já ganhava um salário já acima da média, né? Então eu ia ter que devolver depois. Então eu falei, claro que eu mesmo já tinha o meu salário para sobreviver durante 6 meses no mesmo estilo de vida que eu tinha, né? Muito Sobre a bom. alimentação, né? A minha saúde, que eu cuido muito, a moradia que eu tinha, eu não precisei mudar de casa e tal. Então, eu estava no meu melhor momento, né? Embora o país estava tudo parado. Daí, depois eu voltei a trabalhar no final não no final ainda, em 2020, com pandemia mesmo. Daí, no setor, foi obrigado a voltar a trabalhar. E aí, a minha vida foi, né? Sempre aumentando um degrau, né? Que até que chegou hoje. Então, é isso que eu quis trazer para vocês, assim. Qual o momento que você está e por que que tem todo esse impacto para você? Será que é porque você ainda não atingiu esse nível de mentalidade capaz de saber que esse momento você vai passar por ele e enquanto isso você pode até mesmo criar outras oportunidades para você mesmo? Então, essa que é a questão. Que se eu tenho isso, aí sim eu sei que vai, e foi exatamente isso. Eu passei muito tranquilo, fiz coisas assim, para aproveitar o tempo, porque às vezes é assim, sempre aquela jogadinha que a gente nunca, que a conta nunca fecha. Fala assim, ai, quando eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Que isso é verdade, eu trabalhava 12 horas, 14 horas dentro de uma refinaria, de domingo a domingo. Então, né, ganhava muito dinheiro, mas estava ali sem vida nenhuma. Aí, quando eu estava sem trabalho, tinha muito tempo, mas também não podia usufruir. Por quê? Porque eu não sabia quando que viria o outro. O meu dinheiro estava guardado, eu passava aqueles 3 meses, porque eu já tinha ganho. Olha, gente, eu chegava a dizer assim: ah, quanto você ganhou nesse trabalho aí, nesse contrato aí de 4 meses? Eu falei, ah, eu ganhei mais 4 meses para sobreviver. Você Era contava assim. por meses. Exatamente. Então não era assim, ah, vou comprar, vou dar entrada numa casa. Por que que eu não comprava a casa? Porque eu Por pegava aquele medo? dinheiro, Por pagava medo. a conta. E Por por medo. medo, e eu não tinha como, né, depois manter aquilo ali, porque eu não tinha as estratégias certas. Porque a questão do dinheiro, quando você entende que ele não é real, que você tem muitas estratégias, muita jogada que a gente chama, né? O jogo do dinheiro, e você entende ele, você faz muitas coisas a seu favor. Que Verdade. é isso que os ricos fazem. Então, aí teve esse contraponto, né? Então, na verdade, eu nem falo mais em crise, porque na verdade, quando você entra para esse mundo que sabe que a sua mente, né, aquilo que você está ali com os seus pensamentos ali, e quando você aprende a fazer o gerenciamento mental, você não vai ficar focado lá na crise. Você não vai desfazer nem das pessoas que estão passando por isso. E eu também sofro, mas eu não, só porque eu sofro, eu não vou ficar com o meu foco nisso daí. Eu vou ficar com foco aonde eu posso aproveitar a oportunidade, né? Que foi o que eu fiz. Eu falei, não, opa, peraí. É um momento de eu pegar esse dinheiro, que era o momento das minhas férias, e fazer ele render mais um pouco para mim. Mesmo que eu já tenho outro valor que é para outra situação. Então eu fui, né, aproveitando a oportunidade, mas você precisa estar então com essa mente É. aí realmente, além de aberta, é assim, entendendo qual o seu momento, em que fase você está da sua vida, qual a estação que você está, para não também ficar assim, poxa vida, eu tô aqui, né? Tô aí nesse trabalho, mas eu ainda queria, tipo assim, olha, eu queria poder acordar 10 horas da... Ó, não, 10 não, vou dizer assim, meu sonho mesmo, né, quando tiver essa liberdade financeira, é acordar 7 horas da manhã, 6 horas, nem é tão tarde. Mas hoje eu acordo 5 da manhã. Uhum. Então, para você ver, eu não posso sim ficar triste, né, mal-humorada, porque eu acordo 5 da manhã e eu adoro acordar às 6 ou 7. Acordar às 7 horas e ir para academia, então, é meu sonho de consumo. E aí, se eu ficar focada nisso, eu não vou ter energia suficiente para poder fazer mais dinheiro. Então, e falar em energia, né, que é a questão das férias que eu falei. Eu tive as férias, aí voltei então com essa energia renovada, né? Continuo os mesmos desafios, né, que tudo que a gente enfrenta, porém, né,
a gente tá aí com essa mentalidade que é possível, sim, eu estar no meu melhor momento, embora o país está em crise, e eu continuar. Por quê? Para eu manter a minha energia. E É. aí, falando em mentalidade, em cérebro, pensamento, né? Então, eu digo para vocês que o nosso cérebro, ele economiza energia a qualquer custo. Com Então, a certeza. mente humana, a mente é da mente que vem os pensamentos. Então, o pensamento comanda o cérebro comanda o nosso corpo. Esse é o caminho. Que daí lá dentro da mentoria também vocês vão entender o processo, como que funciona o processo de mudança, né? Que daí tem a explicação certinho para a gente entender como que é esse funcionamento. Que daí você ganha metade das suas investidas aí quando você entende isso. Então, se é o nosso pensamento que comanda o nosso cérebro, porque, como eu falei, nós pensamos e aí a gente sente. E quando a gente faz isso ao mesmo tempo, a gente escolhe. Então, a gente está todo momento assim, e a nossa mente, daí também tem a questão da mente não consciente e da mente consciente. Qual que é o trabalho, né, da neurociência, da gente fazer esse trabalho voltado para a mentalidade? É ajudar você a trazer para a consciência aquilo que está no inconsciente, que é porque o nosso pensamento ele trabalha a todo momento ininterrupto. Enquanto você está acordado, é consciente. Quando você está dormindo, é não consciente. Quando Uhum. você está desacordado, é inconsciente. Até isso, né? Muitas vezes a pessoa não sabe. Falar inconsciente, na verdade, não é inconsciente. A palavra é não consciente. Então, o trabalho hoje é o quê? Trazer o não consciente para o consciente. Aí eu faço essas jogadas, que é o que eu costumo dizer. Entender o jogo do dinheiro. Então, eu preciso trazer para cá. Como o dinheiro é emocional, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar essa mentalidade para que eu possa entender realmente desse jogo, né? Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês. E Muito daí hoje legal. até outra situação que eu passei, eu contando isso, falando da mentoria, né? E conversando lá no meu trabalho mesmo, né? Com os meninos lá de trabalho lá. Eu estava fazendo uma inspeção dentro do meu equipamento e falando sobre finanças, viu? Mas estava fazendo meu trabalho direitinho. Aí, no final das contas, eu falei assim: olha, hoje tem uma live, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre educação financeira, sobre mentalidade e tal. Daí eu falei assim: olha só, eu falei o nome da nossa mentoria, do medo à riqueza. Quando eu falei do medo à riqueza, e estava assim, muito legal. Eles ficaram bem motivados, tá? É isso mesmo, eu vou fazer isso, vou investir em mim primeiro, ver até que ponto que você, né, vai tendo esses, como se fossem gotinhas todos os dias, para que você não sofra e ache que isso é impossível para você. Porque é possível, que nem eu falei. Se não fosse possível para todos, eu não teria chegado até aqui. E foi de muito pouquinho em pouquinho, e ainda tem muito chão ainda pela frente. Por isso que eu falo, é para todos, porém, todos que estejam dispostos a fazer isso. Aí, a hora que eu falei sobre isso, falei assim, vai, assiste lá. Daí, sabe como é o nome da nossa mentoria? Do medo à riqueza. Nossa, ele levou um susto. Falou, não, Luzia. Não, eu não quero saber de riqueza, eu não quero ser rico. Olha só. Nossa, por quê? Porque daí, quando eu falei riqueza, daí o nome assim, né? Falou assim, nossa, se eu tiver. Daí eu falei, nossa, mas por que você se espantou? Porque se eu tiver essa riqueza, aí o meu amor, aí vai crescer o amor pelo dinheiro e Deus vai ficar para trás. Aí vem aquele pensamento, né, que nós sabemos, dessas crenças que diz assim, que quem tem muito dinheiro, você falar em riqueza, você não pode, porque você nasceu pobre ali, mas você é temente a Deus, você tem que ficar ali. Quando ele falou isso para mim, eu falei, não fala isso, por favor. Aí ele falou assim, não, porque assim, eu não quero ficar rico. Porque daí eu vou dar mais valor no dinheiro, ficar assim. E isso aí tá na Bíblia, Luzia, você sabia? Daí eu falei, sim, eu sabia. Realmente está na Bíblia, né? Aí eu disse para ele assim, eu não fiquei assim tão alarmada, porque eu sei, né? Que existe essa mentalidade. Eu falei assim, O que olha aí, está ó, na mas Bíblia é assim, ó. O dinheiro é a raiz de todos os males, né? Por quê? Porque quando você ama mais o dinheiro do que isso, todas as outras coisas, você vai ser capaz de fazer coisas por dinheiro, né? Então é isso que isso. Jesus condena.
você matar alguém por causa de dinheiro. Alguém ficou devendo para você, você morreu de raiva e você foi lá matar. Por quê? Porque o dinheiro estava maior na sua vida. Então, o amor ao dinheiro é a Isso, raiz de todos os males. Mas não é que o dinheiro é mal. Pelo exatamente. contrário. Você sabe que na Bíblia, Jesus falou mais de dinheiro do que sobre salvação? Por quê? Porque ele sabe do impacto que o dinheiro causa na nossa vida. Exatamente, porque são os nossos recursos, né? E foi bem isso que eu falei para ele. Eu disse assim, olha, mas tem um detalhe que você ainda não sabe, talvez, né? Mais um motivo para você entrar nessa mentoria. Eu falei assim para ele, aí ele não teve outro argumento. Eu falei assim, olha, mas tem um detalhe. Quando você vai para esse caminho, que é o que a gente está trazendo para vocês, que você quer mudar a sua mentalidade, você quer mudar de estilo de vida, ir pra, né, no caminho da riqueza, como eu falo, né? O oásis da riqueza. O que que você não pode perder? A sua base. E qual é a sua base? Os seus princípios. Então, por isso que até dentro dessa mentoria a gente está falando sobre os seus valores. Porque os seus valores, aquilo que você não abre mão, ele sempre vai estar ali na sua base e você vai preservar, sim. Porém, eu preciso saber quais são. Quais são os valores que eu tenho em mim, que eu não abro mão de jeito nenhum, mas que às vezes ele até me atrapalha se eu não sei fazer o gerenciamento, né, das minhas emoções, o gerenciamento mental. Então, olha a importância da gente passar por esse processo. E aí eu falei para ele assim, olha, eu nunca perdi o princípio. Então, se você carrega junto os princípios, você vai, né, você vai galgando degrau por degrau até que você chega nesse nível. Então, eu posso falar assim de riqueza. Por que eu tenho que esconder? É falar assim, então podia colocar do medo à prosperidade, que é o que todo mundo está falando aí? Mas o que é prosperidade? É você ser rico em possibilidades. Aí eu disse para ele assim, eu tinha acabado de falar para ele para fazer a inspeção, por exemplo, né? Que eu incentivo todo mundo. Eu não tenho medo da concorrência. Eu já sou 10 anos, né? Que eu já estou indo para 15 anos de inspetora. E aí eu quero que todo mundo, eu sei o caminho, né? Se a pessoa estiver disposta, tem pessoas que até desistem, até de eu começar a falar, principalmente de fazer. Mas aí eu falei para ele assim, tá, então a gente falou tudo isso, né? Você achou legal, a área da inspeção é uma possibilidade, você consegue aumentar a sua renda de uma forma exponencial, olhando em comparação com a base, né, do Brasil. Não estou falando que é também, né? Senão vai chover de gente lá. Brincadeira. Mas, enfim, eu falei, tá, como que você vai fazer, então, o seu curso de inspeção? Você precisa do que para fazer? Ele falou, dinheiro. Dinheiro, tempo para você estudar e para você ter mais tempo. Talvez você precisa de dinheiro para poder pagar algumas coisas que você não pode fazer. Eu, por exemplo, eu sempre fiz tudo na minha casa. Eu que faço, né, comida para mim, eu administro, eu limpo desde, né, quando eu cuidava dos meus filhos. Hoje eles não moram mais comigo. Eu continuo sobrevivendo. Eu preciso trabalhar em casa e faço serviço de casa. Eu fui uma ótima diarista, eu sei fazer uma faxina maravilhosa. Agora, eu posso, sim. Eu não tenho uma pessoa que trabalha para mim na minha casa, porque eu faço. Agora, eu já estou pensando em contratar uma pessoa para me ajudar em algumas coisas que tomam muito mais o meu tempo, que o meu tempo pode ser aplicado em outras coisas para fazer mais dinheiro. Então, eu não posso pensar, então, em riqueza? Eu disse para ele, se você não pensar nessa riqueza, você não consegue ter uma obstinação para ter aquilo, para você se tornar mudar de profissão, aumentar a sua renda, que é o primeiro passo para você ir para o mundo dos investimentos. Quer investir em você? Se você não tem uma renda, né, ou não tem uma profissão que te dá uma renda que cubra as suas despesas, né, institucionais, e mais aquilo que você vai sobrar para você investir, então, como que você vai sair desse lugar? Não sai, né? E aí, outra coisa que eu lembrei agora, que está dentro da mentoria, é fazer essa distribuição correta do dinheiro, mesmo que você está ali com o teu salário no limite. Então, a gente vai trabalhar, saber distribuir por percentuais, para daí enxergar um horizonte nisso aí. Aí sim eu vou ter essa clareza
e para ver aonde que eu vou fazer. Não, então quer dizer que se eu preciso tantos por cento é para investir, tantos por cento é para gastar. Então daí tem aquela conta que a gente faz. Daí ele falou assim: ah, mas o meu dinheiro não dá. Aí dentro lá de uma porcentagem é o que você tem para gastar para cobrir suas despesas fixas, né? Aí eu falo assim: não é que não dá, a visão você vai ter, você vai fazer uma conta. De qualquer maneira, se você ganha 4.000, o percentual de 4.000 distribuído ali, você vai ter aquela visão. Aí tá, então não sobra esses 10%, mas é 10% para você investir, por exemplo, né? Um exemplo. Aí ele falou assim: então se a minha despesa fixa é um valor, é uma porcentagem X, e aí o meu salário vai ser do mesmo jeito aquela porcentagem. Então, se não sobra, o 10% ele está distribuído ali, mas você não usa ele para esse fim que é investir, você vai compor ali os gastos, certo? Aí você vai ter a visão. Aí, resumindo, você pega de novo os teus 4.000 e faz tudo ali. Aí o que você vai fazer? Você vai tomar consciência, não foi o que eu falei? Trazer para a consciência o que está no inconsciente. Você vai tomar consciência, encarar a sua realidade. Falar: não, peraí, esse salário que eu ganho realmente não comporta nem o mínimo do mínimo que eu já estou vivendo. Se eu estou vivendo com esse salário, é porque eu estou com cartão lá para pagar. Eu não estou usando o cartão para aquilo que é bom, que nem eu usei o cartão, para viajar. Você tem que usar teu cartão para viajar. Agora, usar cartão para comprar comida. Pensa comigo. Então, isso é uma coisa que de você trazer para a consciência o que está no não consciente. Isso vai fazer você sair daquele, estabelecer uma base. Então, você vai criar um alicerce para você, para depois pensar em investir. Não adianta eu falar para a pessoa assim: olha, investe lá na Rosângela. Pega aí teu salário de 5.000, né, que já dá um bom rendimento, e joga lá. Tá, eu vivo do quê, Luzia? De vento? Exato. Então, você ganha 5.000. Não tem como você investir 5.000. Então, eu ganho 5.000 e ainda não consigo sobrar nem 10% para investir. Então, tem coisa errada ali. Primeiro, você vai ver aonde está. Aí, você vai ver aonde que o ralo está, porque tem um ralo também que é invisível. Ou então, não tem ralo, beleza, mas tem uma trava, que daí é também invisível, que é a questão do medo. Então, de qualquer maneira, tem coisa para você mexer. Não tem Luzia, pra onde fugir. essa mentoria, ela não tá limitada somente a pessoas que têm pouco dinheiro e querem aumentar. Eu tenho muitos clientes que já têm muito dinheiro, né? E a gente vai colocar situações ali para elas avançarem também, né? Porque às vezes as pessoas Exatamente. falam: ah, não, eu já tenho um valor bem legal e eu não preciso, sabe? Eu não preciso, porque eu não vou, eu já gerencio o meu dinheiro, já tenho um investimento, já tenho um rendimento bom, então não estou precisando. Mas não, pessoas que já têm valores maiores também, com certeza sempre tem coisas para ser rompidas, não é? Exatamente. É bem isso mesmo. Porque isso aí, que nem eu falei, quando você não tem nada, não é que é bom, mas você não tá nem aí com nada. Você arrisca o que der para arriscar. Você vive mesmo, de qualquer maneira você vive, porque eu sobrevivi. Então, só que quando você tem e não sabe as possibilidades que você tem. Então, riqueza também é você ter muitas possibilidades, infinitas possibilidades. É essa mentalidade que a gente traz, né? Que é assim, é uma jornada para uma mente abundante, que é essa que é a nossa proposta. Então, independente de quanto, o que eu quero provar para vocês? Que tanto se a pessoa estiver começando, quanto a pessoa já está lá, porque eu falo também assim, rico não é quem tem patrimônio, rico é quem tem dinheiro. Claro que quando você tem dinheiro, consequentemente, você vai ter patrimônio, né? Que pode ser que o teu próprio patrimônio é que gera alguma renda. Se for uma mentalidade, né, aberta. E se não for? Ou se já rende para você. Mas e as possibilidades? Às vezes tem pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico, que final de ano, por exemplo, reúne a família sempre no mesmo lugar. Isso é pobre de possibilidade. Então, você pode ser rico de possibilidades, pode ser junto com o dinheiro, né? Eu costumo dizer assim que
o que eu aprendi nessa minha jornada, né, toda que eu falei aí, né, que tem muitas coisas ainda para saber. Mas assim, a prosperidade é você ter todos os recursos para você viver o seu propósito. Então, se eu Exato. não tenho uma mente que está aberta, que está absorvendo de verdade os conhecimentos, que interessa para mim no meu momento, na minha percepção. Eu não posso ficar comparando todo o tempo. Se a gente não fizer esse trabalho com nós mesmos, de mentalidade, você vai estar sempre comparando. E outra coisa que também é muito grave para nós, que é a aprovação, né? Eu busco aprovação, eu busco aceitação. E às vezes a pessoa já tem o dinheiro, já tem um nível assim que para ela tá tranquilo, mas ela ainda não tem, ela não sente esse reconhecimento. E aí vem também, né? Às vezes frustrações. Você coloca muitas expectativas para depois você se frustrar. Você faz comparações indevidas, porque você precisa ver, comparar você, como você está hoje, como você estava lá atrás. É igual eu fiz agora. Eu não fiz uma comparação como eu estava naquele momento de crise, como eu estava naquele outro que foi a maior crise, né, da pandemia, e como eu estou hoje, por exemplo, na crise de novo. Eu também estou na crise igual todo mundo. Porém, a minha vida está melhor do que estava naquela crise do Covid, que eu não De estava. crise em crise você está melhor. E tudo isso por quê? Porque realmente você foi se aperfeiçoando. De crise Isso, em criando crise, um plano ela e foi sempre aumentando o voltando para mim. conhecimento. E Exatamente. aplicando, né? Aplicando, e o conhecimento ele precisa ser internalizado, porque existe também uma escala da aprendizagem, né? Existe uma escala para você assentar o conhecimento realmente, né? Para você saber que isso aqui eu pratico hoje. Então, aí sim ele é um conhecimento. Agora, você só saber e você não viver isso, daí não é conhecimento, porque você não transformou. Mas para você transformar as informações em conhecimento, primeiro você precisa transformar sua mente. Porque senão o negócio não vai, né? Com Essa que é a grande certeza. realidade. Isso Então, aí. Tá. acho que a gente já deu nossos horários, né? Já passou. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Olha só. A Séries falou: já estou 9 meses com a Rosângela, estou super confiante. Ó, o Luiz, quase tudo que eu fiz na minha vida, fiz com medo. Mas é isso mesmo, gente. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Só que se você aumentar, se você trabalhar sua mente, você vai mais longe, você vai quebrando esses medos. E olha que a Séries falou aqui também. Eu iria quitar. Ó, isso aqui é uma inteligência financeira. Eu iria quitar um apartamento em outubro de 2025. Mudei a programação. Investi na Invisto, fiz um financiamento e vou pagar as prestações do financiamento com o rendimento da Invisto. Olha aí, só, parabéns. gente, parabéns. Isso Olha aí que é bem sabedoria bolado. financeira. Por quê? Exatamente. Porque é uma dívida, isso também que a gente vai falar depois, que nós não temos mais tempo aqui. Mas é uma dívida que ainda vai vencer. Aí por que que eu não quero ficar devendo? Porque talvez eu tenha essa necessidade de aprovação. Isso é uma coisa bem interessante também. Que às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou devendo lá meu apartamento ou meu carro, eu quero quitar. Mas ainda não venceu, muitas vezes. Dependendo do negócio que a pessoa Porque fazer. dívida só é aquilo que já passou. Aquilo que vai Isso. vencer ainda não é uma dívida. Só que como a gente tem medo ou necessidade de aprovação, ou tá com nossas emoções assim desgovernada, você às vezes pensa assim, não, eu vou, por quê? Porque eu quero uma aprovação. Claro, se a pessoa vai fazer para um outro tipo de negócio, aí é outra coisa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, o quão é importante em qualquer situação essa mudança de mentalidade. E sozinho, aí que eu falei, o conhecimento mais difícil que eu tive que adquirir é olhar para dentro de mim. O desafio maior foi esse. E continua sendo. E por quê? Porque são todos os dias. Então, quando a gente fala de gerenciamento mental, olha só, vou só ler isso aqui para a gente fechar, porque a gente tem mais tempo, né? Olha só. Se a mente estiver desordenada, a vida está desordenada. Nossa saúde física e mental também. Então, o gerenciamento mental, ele é uma técnica que você precisa
aprender e constantemente aperfeiçoar. Então, ela não vai parar, porque se fosse assim, eu também já teria parado, né? Já faz 10 anos que eu consegui mudar a minha realidade, né? De salário, de atuação e tudo mais, e eu continuo, né, cada vez melhor, né, para buscar esse aí. E hoje, claro, que eu me aperfeiçoei ainda mais para levar esse conhecimento para outras pessoas que ainda estão em outro, né, no nível que ainda não chegou nessa parte, por isso que a gente está aqui para ajudar, né? Então, ela tem que ser aperfeiçoada desde a infância até a vida adulta. Para cada nova experiência, isso aqui que é legal, é a mesma coisa que falar de desafio, né? Ó, para cada nova experiência, precisamos de um novo conjunto de ferramentas. Então, na verdade, não é uma fórmula mágica. É assim, eu tenho um desafio, eu vou lá e uso as minhas habilidades. Aí venci o desafio. Beleza. Agora eu vou para o próximo. Aí eu vou precisar de novas habilidades para o outro desafio, porque eu vou para o outro nível. Então, cada vez que eu vou para um nível maior, eu preciso de novas habilidades. Então, na escada da aprendizagem, o que acontece comigo? Eu subo aqui. Aí eu preciso de outro. Então, eu estou aqui, né? Eu preciso de outro, eu vou para outro desafio, eu preciso de novas habilidades. Então eu vou cair, depois eu vou subir. Então é assim que vai indo a escada, né? Quando vê você, mesmo você caindo e subindo, na escada da aprendizagem, tá? Quando você vê, você tá num patamar maior. Porque daí esse caminho, né, que faz a aprendizagem, sempre vai te levar no nível maior. Mesmo você estando menor naquele momento daquele desafio. Então, toda a experiência, né, ela vai precisando de novas ferramentas para você poder, então, passar por ele, né? Que é isso que a gente precisa. Não existe fórmula mágica, mas existe sim esse gerenciamento mental que a gente faz, autorresponsabilidade, né? Que é como que nós nos sentimos. Então, tudo isso a gente precisa, sim, de pessoas, né, que vão nos auxiliar, porque a gente já fez essa caminhada. Então, a gente pode trazer junto, né? Que é essa que é a nossa intenção, que é trazer junto para esse mundo mesmo, né? Da riqueza, e principalmente a riqueza de possibilidades, a riqueza de dinheiro, de tudo que você quiser chamar, né? Daí fica por conta. É isso aí. Ô, Luzia, você tem os tópicos só para a gente falar? São 7 quartas-feiras. Nós vamos. A gente vai compartilhar sobre os 7 tópicos. Tenho. Será que dá tempo ainda? Deixa eu só abrir aqui. Não vai cair nossa live, não? Peraí. Link. Copiei um link aqui. Eu vou colocar lá, ó, já joguei aqui. Aqui, tá? já abri. Só o tópico, só quero tópicos. Tá. Não discorre, porque a gente vai discorrer isso muito profundo ainda. Tá bom. Desbloqueando a mentalidade de abundância. Então, primeiro dia, vai ser, primeira quarta-feira, vai ser desbloqueando a mentalidade. Isso. Que é aquilo que ela falou, você tem que desconstruir. Compreendendo o potencial do seu patrimônio. Olha, né, aí sim, aí a gente vai entrar no teu potencial de patrimônio. Às vezes, você não tem quase nada. E aí a gente vai estender o teu patrimônio, né? Te dá ferramentas para estender o teu patrimônio. E às vezes você já tem um bom patrimônio, mas você pode aumentar isso. Né? Exatamente. É assim, é a busca de tudo aquilo que você já tem, se já faz sentido ou não faz sentido, também você pode criar o sentido. Tudo isso a gente aprende dessa forma. O primeiro passo é esse. Porque aí até o que você já tem, e você entender no seu momento, é como você vai... Não, realmente isso aqui faz sentido para mim. Entendeu? O perfil do líder como investidor. Ó, então, gente, a gente vai... Eu amo o perfil. A gente vai estudar o perfil. Exatamente. Então, assim, para você poder encarar realmente esse mercado, saber que é para todos, é para você também. Então, isso também vai ter transformando medos em oportunidades, que foi o que eu falei.
Depois que eu tive muito medo, eu fui transformar em oportunidades. Oportunidade. E hoje eu sempre aproveito. Igual eu falei das minhas férias, que foi exatamente isso que eu fiz. Quando isso tá na tua mente já, nossa, tudo fica mais leve. Muito Você mais vai leve, com continuar, né? Tendo as suas aflições, porque Jesus mesmo já disse isso. Então, mas você vai ser leve, porque você sabe que tem mais. A mente de abundância sabe que pode acabar, mas sabe que tem mais, ou tem em outro lugar, ou tem outra modalidade, né? Que é a diversificação que a gente fala, né? Próximo. A arte de investir com clareza e segurança. E a arte de investir com clareza e segurança. Aí, ó. Isso aí. Blindagem mental e controle emocional. Então, eu disse que o dinheiro é emocional. Então, pronto, é tudo que você precisa. Porque se o dinheiro é emocional, aí que o meu dinheiro vai ficar assim, ó, no lugarzinho dele, certinho. Por quê? Porque aí, você sabendo de como que funciona isso, aí a gente vai pode até ser que vai até romper tetos. Mas eu estou dizendo, tudo pode. Por quê? Vai depender da disposição que a pessoa tem, do que ela quer realmente encarar, da decisão que ela toma. Eu falei para uma mentoranda minha, que acabei de fechar outra mentoria que eu faço, né, de inteligência relacional. Eu falei para ela assim, no final que eu já tinha falado, ela mesma sabia, né, me procurou, ela estava precisando. Eu só falei assim, olha, tome a decisão, decida, depois a gente vê como que vai fazer. Ela tomou a decisão. Quando ela tomou a decisão, as coisas começaram a acontecer. É assim. Aí eu falei, é isso, é sobre isso, né? Primeiros passos para gerar renda passiva, que esse é o próprio caminho da riqueza que a gente fala. Então eu preciso de um caminho, eu preciso conhecer pelo menos o caminho da riqueza. Agora, quem vai trilhar esse caminho é quem tiver disposto, quem tiver, né, ali aquela obstinação, ali aprender o jogo do dinheiro, tirar essas crenças que te atrapalham, aí sim, então nós vamos mostrar o caminho. Agora, ir para ele, aí, né? É que eu falo, a promessa, ela existe para todos, só que eu preciso olhar para a promessa. É isso que a gente precisa. Então, eu tendo essa mente transformada, até toda a minha vida, todas as áreas da minha vida, ela vai mudar. Emocional, relacional, espiritual. Você como, né, ser humano, tudo muda quando você sabe lidar da forma certa com os seus recursos, né? Que foi para isso que a gente foi criado, né? Senão não existia o dinheiro, né? O desafio é esse mesmo. Então, esse é o isso aí, sétimo. são as 7. Então, a gente já vai foi. colocar, vai postar nas próximas quartas-feiras, a gente vai fazer mentoria online, tá? Não vão ser muitas vagas, são pessoas, por quê? Porque a gente quer trabalhar com as pessoas mesmo. Então, ó, já tá o link aí. Quem quer entrar, quem sabe, falou, não, eu sei que eu quero entrar, tá? Eu vou. Se você é aquela pessoa, meu Deus, eu não tenho dinheiro, é você que precisa entrar, né? Eu não tenho dinheiro. Ou então você assim, não, eu já tô super bem, já tenho, já tô tranquilo. Também precisa entrar. Para quê? Para você ver que existe, como você falou, mais possibilidades, mais oportunidades, né? Então, gente, tá aí o link, eu vou estar passando, a gente vai estar colocando também. E na próxima quarta-feira, essa semana aí que a gente vai estar fechando as vagas aí, né? A gente vai estar trabalhando especificamente e a gente vai fazer essa sondagem, né, da pessoa, né? Fazer essa sondagem para quê? Justamente para fazer com que ela venha obter a riqueza, né? A riqueza, a prosperidade. É esse nosso objetivo. Ok? Então, gente, Luzia, muito obrigada. Você tem muito conteúdo, você tem muita coisa ainda. Por isso que a gente vai precisar dessa mentoria. Tá bom? Isso aí, vamos continuar. E aí a gente vai estar compartilhando e na próxima quarta-feira a gente começa. Tá isso bom, aí. gente? Vamos lá. Então, obrigada por vocês ficarem aqui. Porque o tempo vai passar do mesmo jeito. É o que eu sempre digo, olha, hoje se eu fosse fazer, claro que a pessoa pode ter uma ideia, pode ter um empreendimento, pode ser empreendedora e entrar nesse mundo e ela vai ter essa, né, vai alcançar aí esse objetivo, né, de viver de renda ou de riqueza e tudo mais. Eu tive que fazer dessa forma, né? Mas assim, foram tantas possibilidades. E olha, veja, eu comecei a estudar
O meu pontapé inicial foi com 32 anos. E se eu fosse colocar todo no papel, tudo que eu fiz, né? Eu não faria de novo. Pode ser que não precisava muitas coisas que realmente também poderia ter resultado. Tem muita gente que não precisa fazer dessa forma. Mas como eu já fiz, por que não aproveitar todo esse caminho que já esse foi conhecimento trilhado, e tudo. E né? são, Que, aquilo que olha, você falou, são mais possibilidades. isso, exatamente. Não tem uma pessoa que vem para mim e falar sobre isso que não saia com uma direção. E muitas vezes, se ela seguir aquela direção, é certeira. Então, isso aí eu tenho bem consciência disso, né? Muito Não bom, foi muito só bom. uma vez que aconteceu. Então, Gente, vamos lá, vamos obrigada, para cima. tá? Como diz o Agora as povo. próximas a gente se encontra online, tá? A gente vai estar passando e aí vai estar colocando aqui nas redes sociais. E aí, se você realmente quiser estar conosco para aprender mais, para ser mais específico, já clica no link, tá bom? É isso aí. Então tá, um beijo. Obrigada, Lu. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.